A Amélia vai ser vingada. Como já vimos em Satsusha, parece que a Amélia tem um sério problema com seu passado, principalmente com sua irmã não sendo mais bem-vinda em sua casa no país dos elfos. Tanto que a primeira aparição dela no anime foi ela correndo de sua irmã, que estava perguntando por que ela ainda está viva. E isso é tenebroso, certo? No episódio 3, Akira e Amélia chegaram no continente dos elfos, por desejo do próprio Akira no círculo de teletransporte. Afinal, ele pensa que seria bom se Amélia resolvesse as coisas com a sua família. Então hoje eu vou explicar sobre como tudo isso se resolveu e como Kirika, a irmã de Amélia, tomou um esculacho bonito, porque isso foi sem sombra de dúvidas belo. Então sentem-se e relaxem aí. E se você não me conhece, eu sou o Diogo e dono do Grid Animes. Pois bem, tudo começa no final do episódio 3, com a chegada deles no continente dos elfos, na floresta próxima à árvore do mundo. Após irem para uma clareira, é quando Kirika aparece, os chamando de criminosos e falando que não poderá os deixar passar. No caso, porque Akira queria só passar por ali. Akira tenta dialogar, falando que Amélia é uma princesa, então por que eles chamam ela de criminosa? E é quando Kirika mostra uma cicatriz em seu braço, falando que ela ganhou isso através de Amélia, que tentou envenenar ela. E mesmo com Amélia negando, Kirika segue com sua história e todos os elfos ali estão do lado dela. Kirika fala que a existência de Amélia é um desastre para esse país. E nossa, isso aqui é pesado. Em seguida, ela se aproxima de Akira após calar a boca de Amélia, sorridente e falando que ele trouxe a criminosa de volta. Então ela precisa o agradecer. Onde aqui ela olha no olho dele e usa sua habilidade hipnotização. E isso faz Amélia ficar meio desesperada, mas para Kirika é natural, o coração dele já é dela. Agora, Amélia não tem ninguém que ela pode chamar de aliado. Porém, surpreendentemente, Amélia fica brava em vez de continuar toda tristinha e depressiva, falando que o coração de Akira pertence apenas a ele mesmo, e que não é para Kirika de forma egoísta simplesmente o encantar como ela quiser e fazer o que ela quiser. Isso deixa Kirika ainda mais irritada, e ela não vê nada de errado em usar sua habilidade de hipnotização, afinal é uma habilidade que ela possui, onde ela diz que quando ela usa isso, ninguém pode escapar, e Akira agora está sob o seu comando, ele é dela. Só que Akira nunca foi hipnotizado por ela, e ele fala que não se lembra de ter sido uma possessão de alguém jamais. E Kirika fica chocada com isso. Ela acha difícil entender porque ele não foi hipnotizado, como que ele pode ser mais forte do que ela. Ela é uma aventureira de nível ouro, e acha difícil que ele possa ser superior a ela. Para ela, Akira é o inferior que não sabe seu lugar, e agora ela vai cortar ele para o fazer aprender, o desafiando para um duelo. Se ele perder, ele vai precisar entregar a Amélia, e Akira diz que caso ele ganhe, Kirika irá deixar passar tanto ele, Amélia e Yoro sem perseguir eles. Dito isso, Akira pega sua espada e nem desembainha ela. Afinal, ele é o assassino mais gente boa que eu já vi na minha vida. Ele é o assassino que menos mata nos animes. E eu tenho certeza que um monte de gente vai ficar bravo, vai ficar irritado porque o Akira não está matando ela, porque ele está sendo muito bonzinho, não sei o que. Mas rapaziada, apenas aceitem, isso é um fato. Reclamar não adianta de nada. Logo a luta começa e antes que Kirika pudesse perceber o que estava acontecendo, ela colapsou no chão com um ataque do Akira. O cara literalmente começou a batalha e acabou com ela. Foi um hit, é hit kill aqui. Se ele quisesse matar ela, ela tava morta. E claro, com ela perdendo, Akira começa a seguir seu caminho. Ele monta no Yoro, pega a Amélia e começa a sair de lá. E é quando Kirika manda que os elfos parem eles, quebrando sua palavra. Mas Akira usa sua magia das sombras para se proteger tranquilamente. Uma magia que é capaz de aniquilar todos os elfos ali na região caso ele quisesse. É aquela famosa frase, ó se eu quisesse. Um pensamento do Akira e todos os elfos ali tinham sido exterminados. Mas claro, embora ele seja um assassino, ele não é esse tipo de assassino, então ele não faz isso. E é quando o Rei Elfo chega ali, o pai das duas irmãs. Ele estava assistindo há um tempo e viu Kirika o desafiar para um duelo, perder pateticamente e ainda quebrar sua palavra. Mesmo sendo da realeza, ela descumpriu o que disse. Logo ele pergunta o que Kirika estava tentando fazer com sua irmã mais velha, mas Kirika se recusa a aceitar Amélia como sua irmã, fazendo ela tomar um tapão na cara do rei. Meus amigos, que tapão bonito. Nesse ponto, todo mundo achava que todo mundo estava do lado da Kirika, que não tinha ninguém que se pudesse opor a ela, porque ela hipnotizou todo mundo, mas o rei chega e só dá um tapão assim, ó, pá, que coisa linda. Mais bonito que esse tapa que o rei deu nela é só o seu like aqui no vídeo, é tudo que eu peço. Se você achou até aqui, quer dizer que está gostando, deixa o likezão aí para apoiar o meu trabalho. E se tá curtindo o canal e o conteúdo, considere também se inscrever aqui no canal. Eu faço vários vídeos de animes que eu sei que você vai gostar.
Aqui o rei percebe que Kirika usou sua hipnose até mesmo nos soldados ao redor deles, o desapontando muito. E nem mesmo desativar a hipnose ela desativa, mesmo quando o próprio rei mandou. Eu acho que esse rei não tá mandando muito bem na sua casa não, viu? E então ele vai até Amélia, pedindo desculpas por não manter os olhos nela, onde ali ele pergunta se ela realmente deseja sair do país com a Kira, o que ela diz que sim, ela quer. Apenas para que em seguida ele desafia a Kira para um duelo, e se ele vencer, aí sim ele poderá levar Amélia de lá, e nesse caso o próprio rei reconhecerá a Kira em pessoa. Mas quem vai lutar vai ser Kirika e não ele. Ela é a maior espadachim dentre os elfos, e agora ela já sabe que a Kira é poderoso o suficiente para nocautear com apenas um ataque, então, com sorte, ela não vai perder pateticamente como da última vez. Dessa forma, eles partem para o Palácio Real, onde a luta vai acontecer, com a Kira pensando que o rei é realmente um espinho no seu sapato. Para ele, tudo isso aqui é uma dor de cabeça e ele está começando a se arrepender de ter vindo pra cá. E a Amélia fica toda triste, pensando que seu pai realmente não a ama, nem mesmo o seu único desejo, que era sair dali, ele escutou, sempre ficando do lado de Kirika em tudo, falando que ela não é amada desde que era uma criança. Ela acredita que ninguém aqui queria que ela tivesse nascido. Esse é o fundo do poço de autoestima que a Amélia tem, ela não tem autoestima nenhuma. E logo chegamos no Palácio Real e vemos que todo mundo, sem exceção, está hipnotizado por Kirika, até mesmo os nobres. E sob o nome do rei, Kirika e Akira terão um duelo oficial. E mesmo nesse segundo duelo, Akira não irá desembainhar sua katana. E quando a luta começa, Kirika parte pra cima dele com tudo, até mesmo conseguindo arranhar a bochecha de Akira. Kirika se reforçou com o vento e continuou indo pra cima dele, e Akira por enquanto só observou ela e se defendeu dos seus ataques, meio que aprendendo como que ela luta. Então ele ativa sua magia das sombras, se imbuindo de sombras, e ficando tão rápido quanto a própria Kirika imbuída de vento. E assim, o combate deles fica tão rápido e de alto nível que o próprio rei fica surpreso. Aqui, Akira pergunta por que a espada de Kirika faz parecer que ela quer chorar, embora ela se recuse a aceitar isso e continue sorrindo, achando que nada está errado. Ele pergunta por que ela odeia a Amélia, e ela fala que não é nada porque a Amélia não é amada ou coisa do tipo. Não tem nada a ver com esse negócio de ninguém querer que ela tivesse nascido. Isso é coisa da cabeça dela, ela que é maluca. No caso, a Amélia é uma Miko, uma classe lendária. É dito que o mundo irá mudar a favor do que a Miko deseja. Essa classe é dita por ser aqueles que são amados por Deus. E desde que isso foi descoberto, ninguém prestou atenção em sua existência. Ela tinha inveja e ódio de Amélia. A sensação de ser amada e reconhecida. Ela não se lembra o que é isso. Ela diz que tanto Akira quanto Amélia não entendem esses sentimentos dela. E é quando aparece um cara chamado Liam pedindo que Kirika parasse com isso, então se ajoelhando para Amélia e pedindo desculpas no lugar de Kirika. Liam é aquele que sempre prestou atenção nela, mesmo quando todo mundo prestava atenção em Amélia. E ver ele indo até Amélia agora e se ajoelhando perante ela, faz Kirika atacar Amélia para tentar a matar. Claro que o Akira e o Yoro trabalham juntos para impedir que isso acontecesse e o ataque obviamente falhou, enquanto Liam pede que Amélia salve Kirika com um certo item que ele deu a ela. No caso, esse é um galho da árvore sagrada, um galho que contém a magia de purificação, e Amélia usa essa magia para purificar a hipnose de Kirika, e assim todo mundo recobra suas consciências, todo mundo para de ser manipulado pela irmã mais nova. E com isso, Kirika perde a luta e sua vontade, chorando e se perguntando onde que ela errou. A única pessoa que sempre reconheceu seus esforços foi Liam, e ainda assim ele foi escolhido para ser o noivo de Amélia no passado. E nisso o Akira prestou atenção. Até agora, embora ele estivesse ouvindo, ele estava achando toda essa situação uma dor, um saco. E eu também acharia uma merda se eu estivesse ali, é muito chato ver família lavando roupa. Só que quando ela falou sobre o noivo, ele prestou atenção. Parece que nem mesmo Akira quer ter um competidor. Kirika fala que ela não queria que Liam fosse roubado dela, então antes que fosse oficializado o noivado entre Amélia e Liam, ela foi e usou sua hipnotização pela primeira vez, usando nele e o pegando para ela. Assim, ela se casou com Liam, e depois disso, um por um, ela tomou controle sobre todos no reino, sobre todos no palácio. Ela só queria recuperar tudo que Amélia tomou dela, não sabendo o que fez de errado. Mas tipo assim, Amélia literalmente nunca roubou nada dela. Ela nasceu com uma Miko, ela não fez nada, literalmente, é tudo culpa dos adultos. A cabeça dessa menina tá louca desde que ela era criança. Mas é quando o rei chega para falar que ela está errada, ele fala que a Amélia nunca tomou nada dela, e quando ela se recusa a falar, ele fala que é verdade, ele tem uma confissão a fazer. Quando ela era uma criança, ele roubou uma de suas memórias. A pessoa que roubou dela não foi a Amélia, foi ele. Ele se arrepende disso e nunca deveria ter feito, mas ele fez, e agora ele vai revelar para ela a memória que ele roubou. Memória de quando ela era criança. Uma vez, ela
ela foi sozinha para uma dungeon em segredo, querendo ficar mais forte, tendo sido atraída para lá por uma pessoa que disse que poderia a ajudar nisso. Se ela quebrasse um certo item dentro da dungeon, uma dungeon cuja entrada tinha sido proibida, se ela quebrasse esse item lá dentro, ela poderia ficar mais forte, apareceriam monstros que ela poderia derrotar. E claro, ela como uma criança, acreditou nisso e foi fazer isso. Mas seguindo as instruções, ela atrairia monstros extremamente poderosos para cima dela, onde então vendo isso, ela fugiu da dungeon, já que monstros não saem das suas dungeons, mas esses monstros especiais saíram de lá, onde ali Liam e Amélia chegaram quando ouviram a confusão, mas ela decidiu ficar ali e lutar e pedir que eles chamassem ajuda em vez de irem tentar salvar ela. Mas ali naquele momento, Liam foi empalado por um dos monstros, quebrando a cabeça de Kirika e a fazendo atualmente entrar em parafuso. Naquele momento, Liam morreu, Kirika ficou louca no seu luto e a entrada da dungeon foi destruída por uma espécie de grande poder. E o rei, que chegou mais tarde com seus guardas reais, não aguentando ver sua filha enlouquecendo, ele roubou essa memória dela. E enquanto ele cuidava de Kirika e roubava essa memória dela para a fazer se acalmar, para não deixar ela louca, Amélia, não querendo deixar Liam morrer, usou sua magia de ressurreição para o trazer de volta. E após isso foi revelado que quem destruiu a entrada da dungeon para evitar que os monstros saíssem ainda mais foi a própria Amélia, usando magia de gravidade. Umas magias essas que ela criou com a sua habilidade única de criação de magias. E ela fez tudo isso para proteger tanto a sua irmã quanto ela quanto Liam. Mas com isso revelado, calma lá, calma. Deixa eu pensar aqui. Amélia era adorada por todos porque ela era uma mico. Ela recebia a atenção de todo mundo porque ela era uma mico. Então por que diabos ela pensa que ninguém nunca quis que ela tivesse nascido? De onde veio esse problema de autoestima? Eu entendo ela pensar que não é bem-vinda depois que Kirika tomou controle sobre tudo, porque Kirika com seus poderes de fato acabaram com a autoestima dela, botaram ela pra fora, fizeram ela sentir desespero porque não tinha ninguém do seu lado no reino. Mas antes disso, todo mundo amava ela, todo mundo tava do lado dela. De onde veio esse problema de autoestima que ela tem? Essa mina é louca também. Essa família tem sérios problemas. Dito isso, agora com Kirika perdendo para Kiri e recuperando suas memórias, ela e Amélia fazem as pazes e toda a família real fica reunida e feliz. E sim, não tem punição pra princesa. Ela literalmente ferrou com a Amélia, que é a sua irmã, ela manipulou e hipnotizou todo mundo do Castelo Real, ela fez um monte de coisas horrorosas e sem punição pra ela. Tá tudo bem porque ela recuperou suas memórias. Toda aquela personalidade corrompida dela foi consertada por uma única memória. Aprendendo sobre o que o rei roubou dela, essa memória que ela recuperou, a personalidade horrorosa dela foi limpa, foi purificada, agora ela é uma boa pessoa. Tudo isso foi resolvido com uma simples conversa. Dito isso, Akira foi o vencedor e tá tudo resolvido. Ele virou um convidado de honra do Palácio Real e Amélia decidiu continuar com ele em sua jornada. E o que vocês acharam disso, amigos? Gostaram, não gostaram? Comentem suas opiniões que eu quero saber o que vocês pensam, mas sem ficar xingando e falando atrocidades, beleza? Porque eu não quero ter que sair banindo todo mundo. Vamos manter o respeito e a linha de ser humano, demorou? E enquanto Akira resolveu as coisas da família da sua futura amada, Arel também conseguiu para si a sua própria esposa. E nesse vídeo eu conto como que isso aconteceu em Mushoku no Yu, então assiste aí que tá bem legal. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda e deixar o gostei aí embaixo para apoiar o meu trabalho. Agora, eu fui.